A primeira vez que eu tomei contato com a palavra resiliência foi num congresso de crianças com um professor da Universidade de Coimbra. E eu achei muito interessante, mas eu nunca, isso foi em 1995, tem bastante tempo. Aham. E eu fiquei muito encantada, mas não era um assunto que a gente via em livros. Aí eu fui num outro congresso e aí vi um livro. É a maior sorte que era em espanhol, e eu consigo ler bem espanhol. E Aham. eram pessoas muito preparadas, eram assim os 4 maiores estudiosos do momento em resiliência. Eu fiquei muito encantada e comecei a estudar, até que um dia me convidaram para fazer um curso de pós-graduação em Buenos Aires, na Universidade de Lanús. Era um curso de 6 meses, onde a gente ia, ficava lá uma semana, o dia todo, voltava, fazia os trabalhos, e foi bem trabalhoso, Aham. mas foi muito interessante. Então, vamos começar falando assim, alguns conceitos de resiliência. Resiliência é a capacidade que a pessoa desenvolve de enfrentar situações de diversidades, situações de muito estresse, de muito sofrimento psíquico, conseguir ser flexível, buscar ajuda e sair fortalecido de uma situação tão complexa. Olha, deixa eu Aí, só te sim, perguntar só uma coisa. sim, Nesse sim. momento atual que nós estamos vivendo, nós podemos considerar que é necessário ter muita resiliência? Muito, muito. Eu até fiz um outro trabalho falando sobre resiliência e o vírus, né? O Covid-19. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, mas isso não acontece por acaso, a resiliência não acontece por acaso. Então, pergunta assim, resiliência é uma coisa inata? Não. Por exemplo, um bebê, por mais saudável que ele nasça, se alguém não cuidar dele, ele morre Aham. porque ele não tem alimento, ele vai sentir frio, ele vai morrer. Sim. Então, a pessoa, ela precisa de um apoio, ela Aham. precisa de referências para ela desenvolver os recursos. Se não acontece, por exemplo, nesse momento, as pessoas estão passando por muitas dificuldades, problema de saúde, medo de morrer, problemas de emprego, problemas de alimentação, as mais diversas, ninguém pode sair de casa. Então, precisa que haja os que têm condições de ajudar, os médicos, os governantes, as comunidades, a igreja, a comunidade que tem mais recursos, grupos sociais. Por quê? Porque tem pessoas que sem ajuda elas não vão sobreviver. Aham. Certo? Agora, tem pessoas que ficam rígidas naquele seu contexto e não buscam ajuda. E não Aham. são flexíveis. Vivem naquele processo de rigidez. Então, é muito importante, tem alguns aspectos que são fundamentais para serem desenvolvidos a resiliência. Primeiro é a empatia. A pessoa tem que conhecer pessoas que possam ver a dificuldade dela, se colocar no lugar dela e ainda tentar cuidar para que ela desenvolva os seus próprios recursos. Eu Aham. vou dar um exemplo de coisas muito importantes que são os pilares da resiliência. O que seriam os pilares que ajudam a desenvolver a resiliência? Então, é poder estar com uma pessoa empática. Por Aham. exemplo, uma comunidade religiosa que ajuda a levar mantimentos, cobertores, um governo que possa dar recursos para a pessoa sobreviver, pelo menos a alimentação e as coisas básicas, porque senão tem pessoas que elas desistem de buscar Aham. recursos, inclusive internos, né? Por quê? Porque ela cansou. E aí é o perigo que acontece da pessoa começar a ficar deprimida, perder a esperança, perder a fé, o organismo fica muito fragilizado e a pessoa pode até morrer. E a gente pode trabalhar resiliência em crianças?
Sim, exatamente, desde pequenininho. Uhum. Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, se alguém não cuida de uma criança, ela morre. Uhum. Se uma criança fica muito quieta lá no berçário, lá, que tem muitos para cuidar, ela começa a desenvolver problemas de saúde. Né? Tem alguns estudos lá que nós vimos na faculdade, né? De crianças que tinham depressão infantil. Credo, depressão? Sim, elas não queriam alimentar, elas não tinham problema com sono, e algumas crianças chegavam, ficavam doentes, morriam. Então, realmente, desde bebê, as relações familiares, o que a gente chama de maternagem, o cuidado da mãe, desenvolve esses recursos de resiliência. Agora, os pilares da resiliência são, por exemplo, a empatia. Eu viver num contexto onde pessoas têm empatia, conseguem perceber a minha dificuldade e, com muito cuidado, poder tentar me ajudar sem me constrangir. Né? Então, tipo assim, nossa, você está muito sozinha na sua casa nessa pandemia, né? Não quer dar uma volta de carro só para conversar um pouco? Vamos falar pelo telefone. Você está precisando de alguma coisa? Um vizinho faz compra para o outro que é mais idoso. Então, são essas relações. Outra coisa muito importante, a pessoa tem que ter uma autoestima, acreditar nela, acreditar no potencial dela, ser mais simples e o que ela tem dificuldade, pedir ajuda. Tem pessoa que não pede ajuda. Outro aspecto, por exemplo, é a religiosidade, a fé, porque daí também tem esperança. É muito a parte de fé e religiosidade. Não importa que religião que você tem, que Deus que você tem um ser superior no qual você acredita e você pede ajuda. Tem também... Oi. Pode falar, pode ir falando. É porque eu estou vendo se tem perguntas, mas você pode ir seguindo, tá? Não, tudo bem. Daqui a pouco eu já posso falar das perguntas. Porque eu queria falar assim, o basicão. Sim, então, pode ficar à vontade. Então, tem, por exemplo, o humor. O humor é importantíssimo. Porque, assim, quando você está muito tenso, aí vem uma piadinha do coronavírus, você tem que rir. Por quê? Porque tá engraçado, tem coisas assim, E isso, de novo, te alimenta, em termos de você ficar, nossa, que coisa boa. É como se fosse assim, um refresco. Um refresco, exatamente. Exatamente. Eu tenho um minutinho, né, que eu saio um pouquinho, né, dessa turbulência. Exatamente. Então, o humor, essa coisa da iniciativa, eu tenho que tomar uma iniciativa. Se eu ficar, aqui, por exemplo, algumas pessoas falam nas filas, eu tenho que ir trabalhar, porque eu ganho de manhã para jantar de tarde. Então, a pessoa ela está pondo em risco a vida dela, mas ela tem que ter iniciativa. Isso é a única coisa que ela pode fazer. Dando um exemplo na pandemia. Outra coisa, uma atitude crítica. Tem gente que estabelece ideias altíssimas para serem desenvolvidas. Não, a gente tem que começar de coisas bem simples. Objetivos, né? Objetivos, a curto prazo. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer na próxima semana? Porque a frustração é enorme quando a gente estabelece um objetivo muito difícil de ser conseguido. É aquela coisa que a gente fala, né, Celiane? Um passo de cada vez. Um dia passo de cada outro, vez. A gente tem essa paciência de viver mesmo, cada dia, né, no seu tempo. Isso. Tem pessoas, tem comunidades, tem pessoas que estão mais próximas da adversidade. Então, tem vários tipos de adversidade. Por exemplo, agora a epidemia pegou todo mundo. Não tem bonito, feio, rico, pobre, é todo mundo. Não tem para onde correr. Mas, por exemplo, não tem para onde correr. Mas, por exemplo, fora isso aí, nós temos situações onde tem comunidades que elas têm mais dificuldades do que outras. Então, uma extrema pobreza,
né? É uma diversidade. Isso. Problemas de saúde física e mental é uma diversidade. Problemas ligados ao meio externo, como chuvas, terremotos, tufões, vulcões, são situações que são adversas, que ninguém tem controle. Então, outras não, têm uma vida mais simples, têm dificuldades, mas são coisas que o estresse, ele é esporádico. Uhum. Agora, o estresse sistemático, ele vai minando a saúde física e mental da pessoa. E é isso que a gente está preocupado, né, Celiane? Porque é o que você falou, está atingindo o mundo todo e está demorando demais, porque a gente pensou que em 15 dias, um mês, fosse se resolver. Aqui no Brasil mesmo, a gente já está há 3 meses sem previsão de voltar à normalidade, né? E tem muitas pessoas enlouquecendo, inclusive de acordo com a faixa etária, adolescente, que já é muito cheio de dificuldades, de dúvidas, de questionamentos, de crises. Eu estou fazendo uma série de atendimentos de minhas clientes adolescentes online, porque elas não estão dando conta. Entende? Então, tem pessoas que têm uma estrutura psíquica mais forte. Então, por exemplo, teve uma mãe mais tranquila, teve uma amamentação, teve um cuidado mais específico, teve uma alimentação mais adequada, não teve problemas de saúde. Agora, por exemplo, tem uma criança que já nasce com um problema no coração, já tem que fazer uma cirurgia, então ela já está exposta. Então, ela já tem menos... Exatamente. Uma criança que a família está esperando uma criança bastante saudável, vem com uma síndrome bastante complexa. Então, há um processo de readaptação, de estresse nessa família. Então, tem uma série de fatores. E também, dentro da diversidade, nós temos uma irmã gêmea, que é a corrupção. Né? Por quê? Por que existe a extrema pobreza? Por causa da corrupção. Né? Então, é uma coisa que ninguém está falando de política, nós estamos falando de uma verdade. Isso aí está nos livros. Uma coisa vai puxando a outra, né, Celiane? Puxando a outra, exatamente. A mãe tem que trabalhar o dia todo como faxineira na casa do outro, e o filho fica sozinho. Ela podia trabalhar meio período, também ter uma escola para o dia todo. Então, nós vivemos num contexto social muito complicado. Bom, vamos falar também, assim, de coisas que podem desenvolver a resiliência, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu achei muito interessante, de uma escritora peruana. Então, ela fala o seguinte: para nós termos um carro bom, não precisa ser um carro caro, não, pode ser 1.1. Mas o auto, que eles chamam de auto, né, tem que funcionar tudo. Os pneus, a bomba de gasolina, a corrente. Então, para que o auto funcione, tudo tem que estar funcionando. Aí ela faz um paralelo com a gente, com a pessoa humana. Então, ela fala, por exemplo, para a gente desenvolver a resiliência, para o nosso auto funcionar, o nosso carro funcionar, nós temos que ter autoestima. Então, eu tenho que acreditar na minha capacidade de como pessoa. Eu não posso achar que eu sou qualquer uma porcaria. Não, eu tenho que acreditar. Eu tenho que ter uma autonomia, dar conta de fazer algumas coisas. Eu não posso ser dependente de todo mundo. Deixa eu ver outra coisa, em termos de autorreferência. Então, alguma pessoa me conhece, sabe que eu sou uma pessoa boa, então pode me colocar como uma referência. Então, a gente tem que ir desenvolvendo o nosso autocontrole. Entende? Então, para o nosso auto funcionar, nós vamos desenvolvendo os nossos recursos. E esses recursos, Celiane, a gente pode trabalhar desde a infância. As famílias precisam ter essa informação,
Porque desde pequenino você já pode trabalhar com seu filho para que ele tenha uma autoestima. Olha, meu filho, hoje você não conseguiu, mas amanhã você vai conseguir. Olha, hoje você vai fazer isso aqui, mas amanhã isso, daqui a pouco você consegue. Aquilo que a gente estava falando, um passo de cada vez. Porque às vezes a própria criança mesmo já quer conseguir no mesmo dia fazer um monte de coisas. Então, a família, por exemplo, aqui nós temos muitos professores assistindo a essa live, os professores também podem trabalhar isso na escola. Olha, sim. Eu tenho meu valor, eu tenho minhas habilidades, eu tenho minhas capacidades, tem coisas que vão demorar, eu vou ter que trabalhar um pouco de cada vez. Outra coisa que eu falo para os pais dos meus meninos, a gente precisa frustrar os nossos filhos. Sim! Porque hoje a gente não quer frustrar mais, a gente quer dar tudo do bom e do melhor, na hora que o menino pede, e não é assim. Ele precisa se frustrar para ele ser mais forte, ser resistente e resiliente, né? Pois é, a frustração, ela é um processo que faz com que nós desenvolvamos recursos, uma estrutura psíquica mais fortalecida, uma energia psíquica mais canalizada. Mas, veja bem, a frustração, ela tem que ser dada em doses homeopáticas. Então, desde pequenininho, não pode pôr o dedo lá na tomada. Então, a criança chora. Mas aí, se é uma criança teimosa, ela vai lá, põe o dedo, leva um choque, aí ela entende por que não pode. Não pode. Né? Agora, quando a criança não leva a frustração, é o limite. Né? Por quê? O que acontece é o seguinte, cada vez que nós recebemos um não, nós crescemos um pouco emocionalmente. Por que eu não posso ter isso? Por que eu preciso esperar? Por que eu preciso postergar o meu prazer? Né? Ah, não, é tudo imediato. Eu quero agora, eu quero. Tem pai que sai correndo para comprar, né? Para não ver a criança chorar. Não, você tem que conversar com a criança. É aquela coisa de comer a sobremesa antes do almoço. Isso. Não, esse almoço está gostoso. Olha aqui, está aqui do lado a sua sobremesa. Então, hoje nós vivemos numa comunidade, foi perguntado por um psiquiatra lá de Porto Alegre, ele tem 45 anos de profissão só com adolescente. E ele tem vários livros escritos. E perguntaram para ele qual a diferença do adolescente de quando ele começou o consultório para o adolescente de hoje. Ele falou assim, o adolescente antigamente, ele sabia esperar. Ele sabia postergar o prazer. Então ele esperava no namoro, para poder pegar na mão da moça, para dar um beijinho, para ver os vestidos eram longos, para ver um pouco assim mais a perna dela, o decote. Hoje, pode tudo no primeiro dia, que você não tem expectativa. Né? A mesma coisa. E tinha que esperar só complementar uma coisa. E outra coisa, se não for legal, no outro dia a gente tenta com outra pessoa. Descarta, exatamente. É tudo descartável, não existe vínculos. Né? Outra coisa, por exemplo, as posses. Antes o pai e a mãe só faziam as compras quando recebiam o salário. Mas hoje tem uma mágica, que é um cartão de crédito. Pode tudo. Pode tudo. Então, tem família que já gastou tudo no cartão de crédito. Então, a gente não compra um tênis, não. Compra 3 tênis. Isso, e divide em várias parcelas. Exatamente. Então, não existe frustração. Né, Celiane? Então, a resiliência, esses processos precisam ser desenvolvidos. Então, por exemplo, para que a criança cresça, ou até o adolescente, nós adultos, nós precisamos ter 2 palavrinhas mágicas que nos ajudam. A confiança e a segurança. Se eu vivo num contexto onde eu me sinto seguro e eu confio nas pessoas, eu tenho um terreno firme, uma terra boa para eu crescer e florescer. Agora, se eu estou sempre com medo e assustado, a minha chance de desenvolver resiliência é muito pequena.
eu estou sempre inseguro, eu estou sempre com medo. Por que que é tão difícil morar no morro lá no Rio de Janeiro? Porque eles vivem muito inseguros, vivem muito intranquilos. Eles não têm confiança. Será que esse cara é bom? Esse cara é traficante? Esse cara é da milícia? Entendeu? Então, essas pequenas coisas fazem com que o nosso mundo hoje seja muito difícil. Na época do nosso pai, da nossa mãe, eu já tenho mais de 60 anos, então, era só o pai e a mãe que ensinavam, e a escola. Hoje a internet entra lá na nossa casa, ensina um monte de coisa que não tem nada a ver com o que a gente acredita. E outra coisa também, muitas vezes as famílias não têm nem consciência, nem domínio daquilo que os filhos estão vendo, né? Nessa tecnologia. Vendo e fazendo, né? Pois é, você vê, já extrapolou e muito aquilo que a família acredita, os valores daquela família, né? Sim. Alguns comportamentos para frente à resiliência, para evitar a diversidade, né? Para que desenvolva um processo de resiliência dentro da diversidade. Primeiro, aprender a observar um comportamento que é perigoso, uma situação de risco. Por exemplo, ir numa festa onde sabe que drogadição é liberado. É uma situação de risco, não é? Chamar a atenção da criança de um jeito que não expõe ela ao ridículo, mas conversar com ela, falar que aquilo está errado, mostrar que aquilo... Então, evitar o não primeiro. Olha, se você subir aí, você pode cair e machucar. Então, não sobe. Então, não vem depois. Né? Então, explica para ela por que ela não deve subir. Se a criança está com um problema, ajudar ela a resolver aquele problema. Então, é uma criança lenta, ela todo dia fica sem recreio na escola porque ela não dá conta de fazer o dever todo. Eu fui uma vez num congresso e um médico levou, um neurologista que trabalhava com déficit de atenção, levou um bilhete de uma criança e ele jogou lá no computador para todo mundo ver. Querido Deus, está chegando a Páscoa, eu não quero ovo de Páscoa. Eu quero ir para o recreio, me ajuda a fazer o dever. Está vendo? Quer dizer, ele precisava ser ajudado, ele não fazia o dever, não é porque ele não queria, ele estava com muita dificuldade de ler no quadro, ele era lento. E é aquilo que você falou, ele não teve esse olhar empático para ele. Ele não teve esse professor para olhar, ele não teve, às vezes, um colega para ver, porque ele queria, mas tinha alguma coisa ali que impedia, não era pela vontade dele. Né? Oferecer alternativas para crianças. Então, você não dá conta de fazer assim, quem sabe a gente faz assim. Se você não pode isso, então, quem sabe você faz... Então, oferecer alternativas. Isso. Né? Porque eu posso ter uma limitação, mas eu posso ter também núcleos núcleos bem desenvolvidos, ilhas de competência, que a gente chama, né? Isso. Então, um pouco isso. Dar um espaço para a criança falar dos seus sentimentos. Estou com raiva disso, por exemplo, estou com raiva do professor de educação física, que eu sou ruim de futebol, ele só me põe no futebol. Por que eu não posso fazer outra coisa? Né? Falar do seu sentimento, expressar, abrir um espaço para que se fale. A criança tem que falar, não, a criança tem que falar, sim. Tá, eu não gosto de comer isso, então tá, o que você gosta de comer? Então nós vamos comer outra coisa no lugar disso. Eu não gosto de beterraba. Tá, então nós vamos trocar a beterraba por uma outra coisa, você tem que comer uma outra verdura colorida. Então, essas pequenas trocas, por quê? Porque nós temos que ser respeitados, nós temos que nos sentir seguro, nós temos que nos sentir confiante, é isso que nos torna uma pessoa melhor. Então, a criança já pode ensinar a criança a resolver problemas. Então, se a gente não consegue assim, vamos tentar de um outro jeito. Matemática, a gente faz muito isso. Mas também problemas de vida, né? Na vida. Exatamente. Nós hoje tínhamos aula de natação, então uma tempestade, tem relâmpago. O que nós vamos... Que troca que nós vamos fazer? Tem criança que chora. Falando um pouquinho antes de você chegar com uma professora... que aqui no Distrito Federal, na rede pública, a gente vai começar agora com as aulas remotas. Então, é uma nova forma de dar essa aula.
E aí, o que você está falando tem tudo a ver. Vou falar para o meu estudante, olha, a gente tinha aula lá na nossa escola, na nossa sala, todo mundo junto, mas agora vai ser de uma outra forma. Então, nós também vamos aprender dessa forma. Eu também, como professora, não sei. Para mim é novidade. Eu nunca dei aula assim. Então, eu vou aprender também. Eu acho que essa coisa, essa atitude também de se colocar naquele lugar de não saber tudo. Sim, exatamente. É elogiar o esforço e o êxito da criança. Ela tem tanta dificuldade, mas um dia ela conseguiu fazer uma coisa boa, que o trabalho dela fica lá no painel. Né? Por quê? Porque isso ajuda a diminuir o bullying. Porque, por exemplo, hoje tem que ser bonito, não pode ser gordo, porque você é chamado de elefanta ou de baleia, não é isso? Se tira nota baixa, é mandado embora de umas determinadas escolas. Isso é ruim, porque não é só saber o conhecimento acadêmico, nós temos que desenvolver pessoas. O ser humano, né? O ser humano, uma pessoa íntegra, com moral, com ética, com valores, né? Que tem uma subjetividade composta desses fatores tão essenciais para uma época. Não existe resiliência sem honestidade. Não existe. Não existe resiliência sem moral. A pessoa moral, ela não pode ser resiliente. Quem vende droga fica milionário, ele é resiliente? Não. Quantas pessoas morreram consumindo droga? Então, é aquilo que você falou, a empatia mesmo, né? Exatamente. É se colocar no lugar do outro, é ver que o outro tem as suas questões, tem seus limites, mas também tem suas habilidades, também tem o seu saber, né? Valorizar o outro. Exatamente, a consciência social, né? A consciência social. Porque se eu vivo numa comunidade um pouco mais abastada, vamos ajudar, vamos ver com os vizinhos o que as comunidades periféricas estão precisando. Comida, cobertores, sei lá. E hoje a gente tem essa facilidade, né, da internet. A gente pode pesquisar, pode saber. A gente, sem sair de casa, a gente pode ajudar. Iniciativa. Tem gente que quer que tudo caia do céu, não. Eu vou conversar com alguém que tem um pouco mais de poder aquisitivo do que eu e pedir, sei lá, um empréstimo, pedir que me ajude, que compartilhe comigo, até eu sair desse contexto tão complexo, tão difícil que está. Então, a resiliência, ela é um processo a ser desenvolvido. Então, eu nasço, posso vir com uma carga muito boa, como eu posso vir com uma carga de muitas dificuldades. Tem famílias que têm algumas síndromes que você sabe muito bem que elas são hereditárias, né? Passo de pais para filhos. Então, o que nós precisamos fazer? Por exemplo, uma família... eu tive uma criança que eu fiz o diagnóstico de autismo quando ela tinha 3 anos de idade e a família teve uma reação muito ruim, sabe? Por quê? Porque ele era muito bonitinho, olhinho azul, lourinho, mas a escola logo perceberam, uma escola já mais, que tinha mais experiência, e foi muito interessante que a mãe chegou lá, ela ficou tão revoltada que ela me xingou de incompetente, falou que ia no conselho de psicologia, mandar rasgar o meu diploma, mas olha... Mas era um quadro tão clássico que não tinha dúvida. Eu falei, olha, é difícil escutar. Bom, eu sei que... Aí ela foi embora. Nossa, foi muito complicado. Daí, há 6 meses, eles foram para o Rio, foram para São Paulo, foi para tudo que é lugar. Daí, há 6 meses, ela pediu para a diretora da escola se podia perguntar se eu recebia ela para conversar comigo. Falei, recebo. E esse menino ficou comigo lá, aprendeu a falar lá no consultório, na alfabetização a gente ajudou, e hoje ele está na universidade. Olha, tudo bem. Ele passou pelo vestibular comum, na UNB, na UNB, e ele tem lá as dificuldades, uma matéria ou outra tem que ter ajuda, tem as dificuldades de socialização, não curou, não estou falando, mas assim... Está desenvolvendo recursos. Desenvolveu isso. Isso é importante. Exato. E nesse momento, você teve que
ser resiliente para ouvir tudo isso. Sim. E a família também teve um processo aí, sim, caminhando para ela se reestruturar, porque eu penso muito nisso, Celiane. A resiliência sim. tem a ver com essa reestruturação. Sim, reorganização do processo de viver. Tem, inclusive, depois eu até posso te passar o contato daquela moça que fez as pesquisas sobre as mães de filhos autistas, a capacidade de resiliência. Quem sabe ela pode fazer uma live com você, acho que as mães vão gostar de ouvir. Muito bom. Né? A gente participou de uma pesquisa. Pois é, você, eu, né, várias pessoas nós participamos. Não é? Com aquele pessoal de São Paulo, lá da PUC de São Paulo, não é isso? Tá, quem sabe o contato, a gente fala pois com ele para ver o resultado da pesquisa, né? Exatamente. Dessa resiliência. Exatamente. Então, veja bem, tem muita coisa para se falar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a resiliência é um conceito que vem da engenharia, né? Por exemplo, o ferro, ele é derretido lá com os outros para formar uma outra peça. Então, passa por uma situação, mas não perde a essência do ferro. O ouro é outro. Pegaram aquela taça do Brasil, roubaram, derreteram e fizeram peças de ouro e venderam. Veja bem, mas não perde a essência. Uhum. Então, nós passamos por uma situação de adversidade, de tristeza, de angústia, mas nós podemos sair melhores. Uhum. Né? Porque nós conseguimos segurar os nossos recursos emocionais com ajudas também, né? Porque nós precisamos de uma pessoa que nos dê um apoio, sei lá, uma comunidade, como pessoas que conseguiram sair do contexto com pequenas ajudas, né? Nós sabemos muito bem. A família desse menino, a família toda se mobilizou para ajudar, os avós, os tios, a mãe mudou o horário de trabalho, o pai mudou o horário de trabalho, foi uma coisa bem bonita, foi uma coisa bem interessante, né? Pois é, então, e assim, é importante essa questão mesmo familiar, do pequeno também, núcleo ali, pai, mãe, os amigos, filhos, mas é isso, os avós, os tios, os amigos, os vizinhos, a comunidade, né? A igreja, a escola. As pessoas, né? A escola, isso mesmo. Isso é muito importante. Então a resiliência, ela não é uma coisa assim, ó, ela independe do nível de inteligência. Eu posso ter limitações e ser resiliente. Eu tenho uma história muito bonita que eu apresentei no congresso lá em Porto Alegre, lá em Rio Grande do Norte. Ele tem déficit intelectual grave, foi um caso muito bom, evoluiu muito bem. Não depende de nível socioeconômico cultural, eu posso ser uma pessoa bem pobre e ser resiliente. E desenvolver dentro dos meus recursos. Isso. Né? Eu posso ser risonho, feliz, gosto de dançar, não tem muito essa coisa, não tem. No Nordeste, via de regra, a região mais pobre, é a mais festeira. Né? Quer dizer, tem mil festas comunitárias, folclóricas. Então, é um pouco isso. É desenvolver como um todo a pessoa. Isso. Né? E é aquilo que a gente já estava falando, né, Celiane? Desde criança, buscar esses recursos para que a pessoa cresça, se desenvolva, chegue aí nessa fase um pouco mais complexa da adolescência, com um suporte psíquico bom para ela dar conta de passar por essa fase e aí seguir também, porque todas as fases da vida também têm suas turbulências. Né? A gente pensa que nesse momento, agora, tudo bem, passa, mas daqui a pouco vem um outro. E é o que você falou. A partir do momento que a gente começa a construir isso, a gente vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais resistente e resiliente. Deixa eu só te falar uma coisa. O nosso tempo está acabando, passa super rápido. Eu queria assim, que você fizesse as suas considerações finais
E se você quiser deixar aqui aberto o seu contato para as pessoas entrarem em contato com você, para saberem mais, a Celiane, como a gente já falou na apresentação, ela é uma estudiosa de resiliência. Então, se vocês quiserem, ela tem aqui o Instagram, depois, se você quiser, eu posso passar para o pessoal, tá? E se você puder fazer as suas considerações finais, porque aqui no Instagram eles cortam a gente. Aí você está falando, de repente acaba. Não, tudo bem. Resiliência é um processo muito importante na vida da pessoa, porque você pode ter tido a falta de sorte de nascer num contexto pouco privilegiado, mas você pode ter sido amado pela sua mãe, pela sua avó, pelos seus vizinhos, e você cresceu uma pessoa forte, né? Forte a ponto de depois vir como uma ajuda para essa comunidade depois. Um dos exemplos os irmãos Grimm. Os irmãos Grimms, as histórias, eles tiveram muito problema com o pai, que era alcoólatra, com a mãe, que era doente, mas eles viviam numa comunidade que tinha muitos contadores de história, e tinha muito folclore. Eu não sabia. Então, é muito lindas as histórias. Então, eles cresceram naquele contexto, órfãos de pai e mãe, mas eles foram acolhidos por aquela comunidade. A igreja, a escola, os vizinhos. E eles se tornaram brilhantes, contos maravilhosos, quer dizer, uma referência mundial. Isso. Aqueles lá era a pobreza personificada, entende? Então, você falou, não tem contexto, vamos dizer, econômico, mas esse apoio, esse suporte social pode começar pela família, mas a sociedade também, e é por isso que é bacana a gente falar sobre isso. A gente, enquanto sociedade, não custa nada você ligar para seus amigos, para os seus familiares. A gente não pode ter o contato físico, mas saber como é que tá, mandar uma mensagem no WhatsApp, como você é importante, estou com saudades, esse tipo de coisa. Exatamente. Celiane, eu gostaria de agradecê-la imensamente. Foi muito bom estar com você. Se as pessoas me procurarem, eu gostaria de pedir a sua autorização para passar o seu contato e te agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigada. Eu vou montar um curso sobre resiliência, por etapas. Geral, depois infância, adolescência e depois no processo de psicoterapia com resiliência. E para o público, Celiane? Só o curso de psicoterapia, que é só para psicólogos. Por causa que inicial aí... pode ser professores, pais, qualquer pessoa. Então, a gente já vai combinar o seguinte, quando você tiver tudo ok, passa para mim e a gente divulga você manda. Aqui. Tudo bem. Vamos esperar essa pandemia melhorar os ânimos da gente. O curso está montado, está guardado aqui. Então, pode mandar para a gente que a gente divulga aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tudo de bom para você e sua família. A família dela é linda. Obrigada, Celiane. Tchau. Tchau.